aqui, pelo que eu estou vendo aqui, são pessoas maduras, não precisam ouvir isso. Obrigado. E sabe falar o que eu vou falar aqui até melhor que eu. Mas, como diz o pastor Daniel, diz assim: o óbvio precisa ser falado para você esquecer. Às vezes o que é óbvio tem que ser falado. Então talvez eu vou falar aqui é óbvio para muitas pessoas, mas é um assunto de suma importância, porque nós viemos cultuar a Deus e precisamos saber o que viemos fazer aqui. O que é o culto? Vamos começar a entender o que é o culto? Vou colocar um mapa mental aqui para que nós possamos seguir juntos aqui o que nós vamos falar. O que é um culto? Culto é todo ato ou atitude de adoração. Você veio aqui para adorar, então isso já é um culto. A princípio isso já é um culto. O jogador está jogando lá, aí ele faz um gol bonito, o pessoal chega assim diante dele. Isso é uma atitude de culto, não é? Então culto é todo ato ou atitude de adoração que nós fazemos. Isso é culto. E os cultos, ele pode ser classificado em duas categorias. E eu preciso saber disso. Existe o culto individual e existe o culto também congregacional ou culto coletivo. O que está acontecendo aqui é o culto coletivo. Mas esse culto coletivo, ele é formado de uma série de cultos individuais. Ou seja, eu creio que todo mundo aqui está prestando seu culto a Deus. É uma série de cultos individuais. Então, por exemplo, vou pegar o pastor Francisco, eu tenho uma liberdade do pastor Francisco. Posso usar como exemplo, né, pastor? Vamos imaginar o pastor Francisco ali. O irmão atrás dele está falando de estranho. O irmão da frente, Francisco, o outro Francisco, né? Francisco Alves, está glorificando. O Ali à direita dele está derramando a presença de Deus. O irmão Pedro à esquerda dele também. Irmão Pedro, irmão Francisco está seco. O que está acontecendo? O irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente está prestando culto. E ele não. Porque esse culto aqui, esse culto coletivo, esse culto congregacional é um culto montado com vários cultos individuais. Mas também, nós não vamos também dizer que todo mundo aqui está prestando culto a Deus. Existem pessoas que estão com o corpo aqui, mas deixam a alma lá fora. Existem pessoas que estão pensando em outras coisas. É igual naquele caso lá, o time do cara está jogando. A paixão é forte. Eu até diria que não seria recomendável um crente torcer, porque é uma paixão forte demais. E quantas vezes mina o nosso corpo, porque a paixão é forte demais. Eles deixam o corpo lá dentro, mas a alma está lá fora. Então quantas vezes nós estamos vendo no culto, o irmão da direita está cultuando da esquerda, de trás da frente, e nós não. Porque o culto ele é individual. Ele é individual. Humanamente falando, eu estou dizendo que a igreja do Shangri-La está prestando culto a Deus. Isso é o que eu estou falando. Do meu ponto de vista, eu estou vendo a congregação do Shangri-La prestando culto a Deus. Porque vocês estão todos aqui. É um ato de culto, você vir para a igreja domingo, é um ato de culto. Mas a visão de Deus, como é que Deus vê? Deus está vendo pontinhos luminosos aqui. E esses pontinhos luminosos são as pessoas que têm contato com Ele, que estão em sintonia com o seu Santo Espírito. Quando assim, de uma certa vez, num congresso de jovens, final de congresso, mais de 500 jovens uniformizados, lá comemorando na festividade dos jovens, aquela coisa maravilhosa, quando o pastor, Deus falou, o Espírito Santo falou com o pastor: levanta e conta os salmos. Alguém já viu essa história? Levanta e conta os salmos. E o pastor falou assim: isso é coisa da minha cabeça, porque a igreja lotada, todo mundo louvando com tanto entusiasmo.
Isso é impossível, não dá para contar os salmos aqui. Aí a voz veio a segunda vez, levanta e conta os salmos. Ele rejeitou pela segunda vez. Veio a terceira vez, levanta e conta os salmos. Então o pastor levantou e veio para a beira do púlpito. E quando ele olhou para a igreja, aquela igreja lotada, todo mundo empolgado louvando a Deus, ele começou a ver que algumas roupas brilhavam. E não eram tantas assim, ele conseguiu cantar. E o pastor ficou em choque de saber que a igreja dele, embora todos crentes, politicamente corretos, bonitos, bem apresentáveis, mas ele conseguiu cantar os salmos. O culto que se presta aqui é uma junção de cultos individuais. E o meu culto é meu. Eu presto se eu quiser. O líder do louvor pode chegar aqui e falar: levanta a mão, vou levantar a mão, vamos glorificar, fala isso, repete aquilo, pega no seu irmão. Pode fazer isso à vontade, mas o meu culto é meu. Se eu quiser prestar a Deus, eu presto. O seu culto é seu. Eu posso até brincar de marionete com você e mandar você pegar, fala, pega, não sei o quê, fala, mas o seu culto, você só vai prestar o seu culto se você quiser. E quando Deus olha, Ele olha e vê pontos brilhantes dentro da igreja. Então, culto, ele pode ser individual, ele é individual e ele é coletivo. Uma outra oportunidade, eu vou falar desse culto, quando é que o culto começa. Porque o culto não começou quando começou aqui. O culto começou bem antes. Mas isso é assunto para outro momento, porque hoje é simplesmente entender o que é o culto racional. Mas e quando o culto, olha, quando o culto ele é irreverente? E quando o culto é irracional? E quando alguém faz como aquele rapaz que eu falei, que estava em uma condição irreverente dentro da igreja? E quando eu venho para o culto, porque eu entendi que tem que ir para a igreja mesmo. Eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, cresci na igreja, etc e tal. E virou costume meu. Eu venho para a igreja, eu não consigo deixar de ir na igreja domingo. E quando eu venho para a igreja, simplesmente porque ele tem incorporado o meu costume. Eu coloco meu corpo aí no banco e fico aí até as 20 e 30, porque é o momento que o processa. Eu não entendo o que está fazendo. Quando meu culto é irreverente, quando meu culto é irracional. A Bíblia nos conta alguns exemplos que nos deixa no mínimo preocupados. A começar por Caim, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 4 a 6. Quando Caim e Abel prestaram o seu culto a Deus. Diz a Bíblia que Deus atentou para o Abel. Não foi para a oferta do Abel, foi para o Abel. E para a oferta da Deus. Primeiro para o Abel, mas não atentou para o Caim. E quando ele não atentou para o Caim foi rejeitado ali. Não foi o culto do Caim que foi rejeitado, foi o próprio Caim foi rejeitado. Caim foi rejeitado em pleno culto. Eu quero que vocês vão guardando essas coisas. Caim foi rejeitado em pleno culto. Nadab e Abiú, Números capítulo 26, 61, conta a Bíblia que eles entraram para oficializar o culto. Desempenhar os ofícios do culto. E ofereceram um fogo estranho. Não sei se bem intencionado, que foi, mas ofereceu um fogo estranho. E foram fulminados em pleno culto. Caim foi rejeitado durante o culto. Nadab e Abiú foram fulminados durante o culto. O Saul foi rejeitado exatamente quando prestava o culto. Estava lá no campo de batalha. O Samuel demorou. Ele foi prestou um culto. Ele foi, entrou na frente, prestou um culto lá e foi rejeitado naquela hora. Então, por causa do culto, alguém foi rejeitado na hora do culto. Alguém foi fulminado na hora do culto. Alguém foi rejeitado por causa do culto. Uzá, lembra de Uzá? Quando foram levar a arca de Deus, lá da casa de Obed-Edom, para Jerusalém,
colocaram uma carroça nova e de repente a carroça balança, a arca começa a escorregar e ele coloca bem tensionado, porque para a arca não cair no chão, e foi fulminado ali. Uzá foi fulminado tocando um objeto de culto. E o que dizer de Ananias e Safira, que foram também mortos por Deus na hora de oferecer um elemento do culto, que é a oferta? Esses exemplos mostram que o culto é muito mais sério do que nós imaginamos. Aí talvez você me diga assim, gente, mas não tem ninguém sendo fulminado na igreja mais. Eu não tenho exemplo disso. Eu não tenho exemplo de pessoas que andam... Bom, existe uma diferença entre o culto cristão e o culto pagão. Existe uma diferença entre o culto pagão e o culto cristão. Vamos pegar um elemento do culto pagão. Vamos pegar um elemento, por exemplo, do culto mais próximo do culto protestante, é o culto católico. Vou pegar, por exemplo, a Eucaristia, a ceia. Lá eles participam da ceia, lá nós participamos da ceia aqui. Eles chamam a ceia de sacramento. Nós chamamos de ordenança, não é isso? Qual que é a diferença de ordenança para sacramento? Vou usar a mão direita para ordenança para sacramento. Dentro da visão católica, o sacramento é um ato que confere graça àquele que participa. Ou seja, se você se permite participar da ceia lá, é como se Deus se visse obrigado a te abençoar. Ou seja, a responsabilidade do culto, ela é descendente. Ela desce de Deus para você. Ou seja, você aceitou um dos 7 sacramentos. Você aceitou batizar, ser batizado na igreja católica. Você aceitou participar da